E se você fosse acusado de um crime que nunca cometeu, apenas por ser pobre, invisível e estar no lugar errado, na hora errada? E se, diante de olhares frios, roupas caras e palavras afiadas, a sua verdade simplesmente não tivesse valor algum? É assim que começa essa história. Uma história onde o luxo aponta o dedo, a humildade abaixa a cabeça e a injustiça se instala com a naturalidade assustadora de quem sempre esteve no controle. Porque naquela mansão impecável, onde nada parecia fora do lugar, algo precioso desapareceu. E todos souberam imediatamente quem deveria pagar o preço. Ela era apenas a faxineira, a mulher que entrava pelos fundos, limpava o que ninguém queria ver e saía sem deixar marcas. Uma vida simples, feita de contas contadas, ônibus lotado, mãos cansadas e uma dignidade que nunca coube nos bolsos vazios. Ela não tinha sobrenome importante, nem aliados poderosos. Tinha apenas o trabalho, a honestidade e a certeza de que nunca tocou no que não era seu. Mas naquela casa, isso não bastava, porque quando o objeto sumiu, a acusação veio antes da prova, antes da escuta, antes da compaixão. Do outro lado estava ela, a noiva do milionário, elegante, segura, acostumada a ser obedecida. Uma mulher treinada para proteger aparências, status e reputações. Para ela, tudo tinha lugar definido, pessoas também. E a faxineira jamais deveria ocupar espaço algum, além do chão que limpava. O desaparecimento da joia não era apenas um problema material. Era a oportunidade perfeita para reafirmar poder, impor medo e deixar claro quem mandava naquela mansão. O silêncio que se formou foi cruel. Não houve gritos no início. Apenas olhares atravessados, cochichos contidos, julgamentos silenciosos que doíam mais do que qualquer acusação direta. A faxineira sentiu o peso daquele tribunal invisível. Tentou explicar, tentou respirar, tentou se manter de pé. Mas como se defender quando ninguém quer ouvir? Como provar inocência quando sua palavra vale menos que o brilho de um anel? E o milionário, ele estava ali, observando. Dividido. Um homem acostumado a controlar tudo com números, contratos e decisões frias. Mas, naquele instante, algo fugia ao controle. Porque, no fundo, ele sabia. Sabia que aquela mulher não combinava com a culpa que tentavam vestir nela. Sabia que havia algo errado naquela acusação apressada, naquele prazer contido em humilhar. Ainda assim, o medo de perder prestígio, de enfrentar a própria noiva, de quebrar alianças importantes, o mantinha em silêncio. E o silêncio, muitas vezes, machuca mais do que a mentira. Essa é uma daquelas histórias que mexem com a gente porque não falam apenas de roubo. Falam de desigualdade, de preconceito, de quantas vezes a sociedade escolhe o culpado antes mesmo de procurar a verdade. Quantas faxineiras, quantos trabalhadores invisíveis, quantas pessoas humildes já foram julgadas apenas por não pertencerem ao lado certo da mesa. Quantas verdades já foram enterradas para preservar aparências. Mas essa história não termina onde muitos pensam que termina. Porque enquanto a acusação crescia dentro da mansão, algo silencioso acontecia do lado de fora. Um detalhe esquecido. Um rastro ignorado, um lugar improvável onde a verdade, paciente como a natureza, começava a emergir. Às vezes a verdade não grita, ela brota. E quando brota não há poder, dinheiro ou status que consiga enterrá-la de novo. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sino das notificações. Isso ajuda demais para que mais histórias reais, testemunhos de fé, justiça e recomeços continuem chegando até você. E se você já viveu ou presenciou uma injustiça parecida, compartilhe aqui o seu testemunho nos comentários. A sua história importa. Queremos te ouvir por aqui. Respira fundo, porque o que vem a seguir é o momento em que o julgamento se intensifica, as máscaras começam a rachar e uma simples descoberta no jardim coloca todos frente a frente com a própria consciência.
Você já sentiu aquele silêncio pesado que antecede uma tragédia, quando todo mundo para de respirar ao mesmo tempo? Foi exatamente assim que a mansão paralisou naquela manhã. O brilho do mármore refletia rostos imóveis. Os lustres pareciam mais frios e até o som distante do jardim havia desaparecido. No centro da sala, diante de empregados enfileirados e olhares que evitavam se cruzar, estava a faxineira. Mãos trêmulas, uniforme simples, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. E à frente dela, impecável, postura ereta, voz firme e olhos carregados de desprezo contido, a noiva do milionário finalmente dizia em voz alta o que todos já cochichavam em silêncio. O objeto havia desaparecido. Uma joia de família, antiga, valiosa, símbolo de status e poder. Não era apenas um anel ou uma peça de luxo. Era um emblema, algo que representava tradição, herança, nome. E quando perceberam que ele não estava mais onde deveria estar, a acusação surgiu quase automática, como se já estivesse pronta antes mesmo da perda ser confirmada. Não houve investigação, não houve dúvida, apenas uma frase cortante, dita com calma cruel. Você. A faxineira sentiu o chão sumir sob os pés. Ela tentou entender o que estava acontecendo, tentou lembrar cada movimento, cada cômodo que havia limpado, cada lugar por onde passou. Sabia, com a consciência limpa de quem vive de pouco, que jamais tocaria em algo que não lhe pertencesse. Mas ali, naquele espaço de luxo e poder, a verdade parecia ter menos peso do que a aparência. A noiva do milionário não gritava, não precisava. Sua acusação vinha carregada de autoridade, de certeza, de uma superioridade que não aceitava contestação. Era o tipo de acusação que não pede defesa, apenas exige submissão. Os outros empregados permaneciam imóveis. Alguns baixavam a cabeça, outros observavam de longe, com medo de que qualquer gesto pudesse colocá-los no mesmo lugar. O julgamento acontecia sem juiz, sem provas, sem misericórdia. O silêncio coletivo se tornava cúmplice da humilhação. A faxineira tentou falar, explicar, mas sua voz saía fraca, engolida pela tensão do ambiente. E cada palavra que não era ouvida se transformava em mais um peso sobre sua dignidade. A noiva caminhou lentamente ao redor dela, como quem delimita território. Comentou sobre confiança, sobre limites, sobre saber o seu lugar. Cada frase soava como um golpe elegante, cuidadosamente calculado para ferir sem sujar as mãos. E o mais doloroso não era a acusação em si, era a naturalidade com que todos pareciam aceitá-la, como se naquele mundo fosse lógico que uma faxineira humilde fosse culpada antes mesmo de qualquer prova. E então havia ele, o milionário, de pé, alguns passos atrás, observando tudo em silêncio. O homem que controlava empresas, decisões milionárias e destinos inteiros, agora parecia incapaz de controlar aquele momento. Seus olhos percorriam a cena, presos entre a imagem da noiva impecável e a da mulher simples sendo exposta diante de todos. Algo dentro dele se contorcia. Havia dúvida, havia incômodo, mas também havia medo. Medo do escândalo, da repercussão, do que significaria confrontar a mulher com quem dividiria o sobrenome, os negócios, a vida social. A acusação se tornava pública, a humilhação inevitável. A faxineira sentia o rosto queimar, não de culpa, mas de vergonha. Aquela vergonha que nasce quando a gente é injustamente exposto e não encontra mãos estendidas. O objeto desaparecido ganhava mais importância do que a dignidade humana. A mansão inteira parecia concordar, ainda que em silêncio, que algo precisava ser sacrificado para manter a ordem. E esse algo tinha nome, uniforme simples e nenhuma defesa. Talvez o que mais doa nessa cena seja o quanto ela é familiar. Quantas histórias emocionantes começam assim? Quantas injustiças nascem do mesmo lugar, do preconceito disfarçado de lógica, da desigualdade travestida de autoridade?
Quem assiste consegue se enxergar ali, nem que seja por um instante, porque todo mundo, em algum momento da vida, já sentiu o peso de ser julgado sem ser ouvido. E enquanto a acusação ecoava pela sala, algo invisível começava a se mover fora daquele ambiente fechado. Um detalhe ignorado, um espaço esquecido, um lugar onde ninguém pensou em procurar porque não parecia importante. Às vezes, é justamente longe dos holofotes, longe dos olhares cheios de certeza, que a verdade começa a se revelar. Se essa primeira cena já te causou indignação, aperto no peito ou aquela sensação de "isso não está certo", fica comigo. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários uma palavra que represente o que você sentiu agora. Injustiça, revolta, tristeza ou qualquer outra que venha do coração. Isso ajuda a entender que você não está sozinho nessa sensação. E já se inscreve no canal, deixa o joinha e ativa o sino das notificações, porque histórias como essa, de humilhação, verdade e viradas inesperadas, precisam continuar sendo contadas. Antes de ser a mulher apontada no centro daquela sala luxuosa, ela era alguém que quase ninguém via. A faxineira acordava todos os dias antes do sol nascer, quando a cidade ainda dormia, e o silêncio parecia menos pesado do que os pensamentos. O despertador tocava baixo, para não acordar os vizinhos, e o primeiro som da manhã era o da água fria no rosto, tentando espantar o cansaço acumulado de quem vive sempre um passo antes do limite. A casa simples onde morava tinha pouco espaço, mas carregava muito esforço. As paredes guardavam marcas do tempo, o fogão antigo funcionava quando queria, e o cheiro constante de sabão em barra parecia acompanhar cada canto, como se o trabalho nunca terminasse completamente. Ainda assim, ali havia algo que o luxo nunca conseguiu comprar: dignidade. Ela não reclamava em voz alta, não porque não doesse, mas porque aprendera cedo que reclamar não pagava contas. O dinheiro nunca sobrava. Muitas vezes faltava. Havia dias em que ela precisava escolher o que era mais urgente, o gás, a comida da semana ou o remédio que vinha sendo adiado. A necessidade extrema fazia parte da rotina, mas nunca foi desculpa para ultrapassar limites. Ela carregava valores sólidos, aprendidos com a mãe, repetidos como oração silenciosa, enquanto limpava o chão de casas que nunca seriam suas. O que não é meu não me pertence, pensava, mesmo quando o brilho do luxo estava ao alcance das mãos cansadas. No trabalho, era pontual, discreta, quase invisível. Entrava pela porta dos fundos, colocava o uniforme simples e começava a rotina pesada: varrer, esfregar, carregar baldes, limpar marcas que não eram suas. As mãos viviam ásperas, a coluna reclamava, mas ela seguia, não por ambição, mas por sobrevivência. Cada canto limpo era um dia a mais de sustento. Cada tarefa concluída em silêncio era uma tentativa de não chamar atenção, porque chamar atenção, para quem é pobre, quase nunca termina bem. E talvez seja isso que mais aperte o coração de quem escuta essa história. Ela nunca pediu nada além do justo. Nunca tentou se aproximar dos donos da casa. Nunca se achou no direito de ocupar espaços que não lhe eram dados. Sua maior riqueza era a consciência tranquila. Quando ia embora no fim do dia, cansada, mas honesta, tinha a certeza de que poderia dormir em paz. E para quem vive no limite, isso vale mais do que qualquer objeto de valor. Por trás daquela mulher simples, existia uma história de renúncias. Sonhos adiados, vontades engolidas, planos guardados em silêncio. Ela sabia que o mundo não era gentil com quem nasce do lado errado da vida. Sabia também que bastava um erro, uma suspeita, uma palavra mal colocada para tudo desmoronar. Por isso, vivia com cuidado extremo. Cada gesto era medido, cada decisão pensada 2 vezes. Não por medo do trabalho, mas por medo da injustiça. Porque quem não tem poder sabe, quando algo dá errado, a culpa quase sempre cai sobre os mesmos ombros. Naquela manhã em que foi acusada, toda essa trajetória parecia ser apagada em segundos.
Ninguém perguntou quem ela era, de onde vinha, como vivia. Ninguém quis saber quantas vezes ela limpou aquela casa sem nunca tocar no que não lhe pertencia. Toda a vida invisível, construída com esforço e honestidade, foi ignorada diante de uma suspeita conveniente. Isso dói de um jeito profundo, porque não é só uma acusação de roubo. É a negação de uma história inteira. Talvez você, que está ouvindo agora, conheça alguém assim. Ou talvez já tenha sido essa pessoa. Alguém que faz tudo certo e ainda assim é tratado como culpado antes mesmo de ser ouvido. Histórias emocionantes como essa não falam apenas de uma faxineira acusada injustamente. Elas falam de milhões de pessoas invisíveis que sustentam o mundo sem reconhecimento algum. Pessoas que vivem no limite, mas se recusam a cruzar a linha da dignidade, mesmo quando tudo parece empurrá-las para isso. E enquanto essa mulher tentava manter a cabeça erguida diante da acusação que não merecia, forças opostas começavam a se mover. O preconceito já tinha escolhido seu lado, mas a verdade, silenciosa e paciente, ainda não tinha dito a última palavra. Porque toda história de injustiça carrega, escondida em algum lugar, uma prova que insiste em aparecer. Às vezes, ela surge onde ninguém espera. Às vezes, cresce longe dos olhos que julgam, e é justamente aí que essa história começa a tomar um rumo ainda mais tenso, mais humano e impossível de ignorar. Se você se identificou com essa vida simples e honesta, comente no final deste trecho uma palavra que represente essa mulher: dignidade, honestidade, resistência ou outra que faça sentido para você. Isso ajuda a manter viva a voz de quem quase nunca é ouvido. Se a faxineira era invisível por necessidade, a noiva do milionário fazia questão de ser vista. Ela entrava nos ambientes como quem entra em território que lhe pertence, mesmo quando nada ali era, de fato, fruto de suas próprias mãos. Tudo nela era calculado. O sorriso no momento certo, o tom de voz firme, a postura ereta que não admitia questionamentos. Vestia-se sempre de forma impecável, como se cada peça fosse uma armadura cuidadosamente escolhida para proteger não o coração, mas a imagem. Para ela, a aparência não era detalhe, era poder. E poder, na sua lógica, precisava ser exercido o tempo todo para não ser perdido. Ela crescera aprendendo que o mundo funciona por hierarquias bem definidas. Uns mandam, outros obedecem. Uns brilham, outros limpam o brilho deixado para trás. Não via isso como crueldade, mas como ordem natural das coisas. A vida para ela era um tabuleiro onde cada pessoa tinha um lugar fixo, e qualquer movimento fora desse espaço precisava ser corrigido imediatamente. Estava acostumada a ser atendida antes de pedir, a ter suas vontades interpretadas como necessidades e seus desconfortos tratados como problemas urgentes. Obediência era algo que ela não negociava. Ao lado do milionário, sentia-se no controle. O relacionamento era tão estratégico quanto socialmente perfeito. Aparições públicas, eventos, fotos bem ensaiadas. Tudo parecia sólido, previsível, sob domínio. Mas havia algo que a incomodava profundamente, mesmo que ela não admitisse em voz alta: a perda sutil do controle. Pequenos detalhes que escapavam ao roteiro. Um olhar distraído dele, uma pausa a mais em determinados ambientes da casa, um silêncio que antes não existia. Nada disso era grave isoladamente, mas para alguém obcecada pela imagem e pelo comando, qualquer desvio soava como ameaça. E foi aí que a faxineira entrou no radar dela, não como pessoa, mas como símbolo. A mulher simples, silenciosa, que atravessava os corredores sem levantar os olhos, representava tudo o que a noiva acreditava estar abaixo, distante, controlável. Ainda assim, paradoxalmente, era justamente essa simplicidade que começava a incomodá-la. Não porque a faxineira tivesse algum poder real, mas porque sua presença quebrava a narrativa perfeita.
Uma narrativa onde só existiam iguais, espelhos, superfícies polidas. A existência daquela mulher humilde lembrava que havia algo fora do script, algo que não podia ser comprado nem moldado. Para a noiva, a ameaça nunca foi concreta. Nunca houve medo real de perda material. O que havia era um medo simbólico, quase invisível, mas profundo. O medo de que o milionário enxergasse algo além da superfície, de que ele percebesse humanidade onde ela só via função. E isso, para alguém que construiu a própria identidade em torno do controle, era intolerável. Porque quando o controle começa a falhar, a máscara pesa. Ela observava tudo com atenção excessiva. Cada movimento da faxineira, cada passo do noivo, cada mudança no ambiente. O sorriso dela continuava presente, mas agora vinha acompanhado de rigidez. A cordialidade escondia vigilância. O poder, quando se sente ameaçado, não grita de imediato. Ele se organiza. Ele espera o momento certo. E quando age, age com frieza. A acusação que paralisou a mansão não nasceu do nada. Ela foi construída aos poucos, alimentada por preconceitos silenciosos, certezas convenientes e uma necessidade quase desesperada de reafirmar posições. Para a noiva, não importava se a faxineira era culpada ou não. O importante era restaurar a ordem, mostrar que aquele lugar tinha regras claras, que ninguém poderia ultrapassar limites sem sofrer consequências, e principalmente que ela ainda mandava. Talvez o mais perturbador nessa história seja perceber como esse tipo de poder se sustenta. Não com gritos constantes, mas com pequenas humilhações, olhares calculados, palavras que parecem educadas, mas carregam lâminas. A noiva não precisava provar nada para si mesma. Ela precisava provar para todos os outros. E quando o objeto desapareceu, encontrou o cenário perfeito para agir. Enquanto a faxineira carregava uma vida inteira de honestidade nos ombros, a noiva carregava a convicção de que estava certa simplesmente por estar no lugar mais alto da hierarquia. E essa convicção é perigosa. Porque quando alguém acredita que sua posição social define a verdade, qualquer inocente pode se tornar culpado com facilidade assustadora. Se você prestar atenção, vai perceber que histórias emocionantes como essa não são raras. Elas se repetem sempre que aparência vale mais do que caráter, sempre que poder fala mais alto que empatia. E agora, com essas duas mulheres ocupando extremos tão opostos da mesma casa, o conflito estava oficialmente instaurado. De um lado, a dignidade silenciosa. Do outro, o controle disfarçado de elegância. Entre elas, um milionário dividido e uma verdade que ainda não havia vindo à tona. Se alguma frase desse trecho ficou ecoando na sua cabeça, guarde-a. Daqui a pouco, ela vai fazer ainda mais sentido quando as consequências começarem a aparecer. O desaparecimento não começou com alarde. Não houve gritos, nem correria, nem portas batendo. Começou com um detalhe fora do lugar, desses que só chamam a atenção de quem está acostumado a controlar tudo. A noiva entrou no quarto como fazia todas as manhãs, confiante, segura, certa de que nada naquela casa se movia sem sua permissão. Caminhou até a cômoda onde guardava a joia, o anel de família, antigo, pesado, carregado de simbolismo. Um objeto que representava mais do que valor financeiro. Representava pertencimento, status, continuidade. Era a prova material de que ela fazia parte daquele mundo. Mas quando abriu a pequena caixa forrada de veludo, encontrou apenas o vazio. Por alguns segundos, ela ficou parada, encarando o espaço onde o anel deveria estar, como se o simples ato de olhar com mais atenção fosse fazê-lo reaparecer. Tocou o fundo da caixa, remexeu o tecido, fechou e abriu de novo. Nada. O silêncio do quarto pareceu crescer, se espalhar pelas paredes, invadir o peito. O coração acelerou, não pelo medo da perda em si, mas pela sensação de descontrole. Algo havia fugido do script, e isso para ela era inadmissível. A primeira reação não foi procurar.
Foi lembrar quem estivera ali, quem circulara pela casa, quem tocara nos móveis, quem limpava os quartos, quem passava despercebido todos os dias. Antes mesmo de qualquer pergunta ser feita, a resposta já estava pronta. Porque quando algo desaparece em ambientes de poder, a lógica raramente segue o caminho da verdade. Ela segue o caminho da conveniência. E naquele ambiente, o culpado ideal tinha rosto, uniforme e posição social bem definidos. A notícia se espalhou rápido, mas de forma contida, quase elegante. Cochichos nos corredores, olhares trocados na cozinha, passos apressados que evitavam contato visual. Sumiu, alguém disse. O anel, completou outro. Ninguém dizia o nome da faxineira em voz alta naquele primeiro momento, mas ele estava presente em cada silêncio. O ambiente inteiro parecia conspirar para um desfecho previsível. O mistério não era quem tinha feito, mas quando a acusação seria oficializada. A faxineira, alheia a tudo isso no início, seguia sua rotina. Limpava os corredores, organizava os ambientes, fazia o que sempre fez. Mas sentia algo estranho no ar. A casa parecia mais pesada, mais tensa. Pessoas que antes mal a notavam, agora observavam demais. Um olhar rápido demais, uma pausa longa demais, um silêncio que não era comum. Ela tentou ignorar como sempre fez, porque aprendera que a melhor defesa para quem é invisível é não chamar atenção. Quando a noiva finalmente desceu as escadas com o rosto fechado, a atmosfera mudou de vez. O som dos saltos no mármore parecia marcar o início de algo inevitável. Ela parou no centro da sala, respirou fundo e anunciou com voz firme que um objeto de valor havia desaparecido. Não disse nomes. Não precisou. Os olhares se moveram quase automaticamente na direção da faxineira, como se obedecessem a uma ordem silenciosa. Foi nesse instante que a injustiça começou a ganhar forma. A faxineira sentiu o estômago gelar. Não entendia completamente o que estava acontecendo, mas reconhecia aquela sensação antiga, conhecida por quem sempre vive à margem. A sensação de estar prestes a ser culpada por algo que não fez. Tentou se manter calma, continuou trabalhando, mas as mãos tremiam. Dentro dela, a consciência estava limpa, mas o medo era real. Porque a experiência ensina que, muitas vezes, não é a verdade que decide o desfecho, é o poder. O milionário foi avisado pouco depois. Ao ouvir sobre o desaparecimento, franziu a testa, tentou racionalizar. Pensou em distração, em esquecimento, em possibilidades simples. Mas ao entrar no ambiente carregado de tensão, percebeu que o problema já não era o objeto. Era o clima, era a forma como todos pareciam ter chegado à mesma conclusão, sem qualquer prova. O silêncio dizia mais do que palavras. E ele, mesmo sem querer, começou a perceber o peso daquilo. A noiva falava em confiança quebrada, em limites ultrapassados, em decepção. Usava palavras bonitas para mascarar a acusação que já estava feita em seu coração. Cada frase dela empurrava a situação um passo adiante, deixando cada vez menos espaço para dúvida. O anel havia sumido e alguém precisava pagar por isso. Alguém que fosse fácil de apontar. Alguém cuja palavra não tivesse o mesmo peso que o brilho de uma joia antiga. E assim, sem provas, sem investigação, sem escuta, o ambiente escolheu seu culpado. A tragédia não estava no sumiço do objeto, mas na rapidez com que a dignidade de uma pessoa podia ser colocada em xeque. O verdadeiro estopim não foi o anel que desapareceu, mas a certeza silenciosa de que naquela casa a verdade tinha endereço fixo e não ficava nos fundos. Enquanto todos se voltavam para dentro da mansão, buscando respostas que confirmassem o que já acreditavam, algo permanecia esquecido do lado de fora. Um espaço ignorado. Um detalhe fora do radar de quem só enxerga o que quer. E é justamente ali, longe dos olhares carregados de preconceito, que a história começava a preparar a sua virada mais inesperada.
Se alguma frase desse trecho te fez pensar em situações reais de injustiça que você já viu ou viveu, guarde isso com você. Daqui a pouco, essa sensação vai ganhar ainda mais força. A partir daquele momento, a mansão já não era apenas um lugar de trabalho. Tinha se transformado em um tribunal silencioso, onde não havia juiz declarado, mas todos se sentiam no direito de julgar. O que mais doía não eram as palavras ditas em voz alta, porque quase nenhuma foi dita. O que esmagava era o que ficava suspenso no ar. Os olhares demorados demais, os cochichos interrompidos quando ela se aproximava, o modo como as conversas mudavam de tom assim que a faxineira passava empurrando seu carrinho de limpeza. A casa inteira parecia ter decidido, sem votação e sem prova, que ela carregava uma culpa invisível estampada na roupa simples que vestia. Ela sentia isso no corpo antes mesmo de entender com a cabeça. O estômago apertado, as mãos frias, a respiração curta. Cada passo pelos corredores largos parecia mais pesado do que o anterior. Pessoas que antes sequer a notavam, agora a observavam com atenção desconfortável, como se procurassem um sinal, um gesto errado, qualquer coisa que confirmasse a história que já estavam contando entre si. Era como se o desaparecimento do objeto tivesse autorizado todos a enxergarem nela não uma mulher trabalhadora, mas uma suspeita permanente. Na cozinha, onde costumava haver algum ruído, alguma troca rápida de palavras, o silêncio se instalou. Talheres batiam mais baixo, portas se fechavam com cuidado exagerado, ninguém mais pedia ajuda, ninguém mais puxava conversa. Quando ela entrava, os corpos se afastavam um pouco, quase imperceptível, mas suficiente para doer. O isolamento não precisava ser declarado para ser sentido. Ele se construía em pequenos gestos, em ausências, em olhares que evitavam os dela. Em determinado momento, alguém perguntou com uma falsa delicadeza se ela tinha visto algo diferente nos últimos dias. A pergunta vinha carregada de julgamento, não de curiosidade. Ela respondeu que não, com a voz firme que conseguiu reunir, olhando nos olhos, porque aprendeu cedo que baixar a cabeça só alimenta suspeitas. Mesmo assim, a resposta pareceu não importar. O que estava em jogo ali não era a verdade, mas a confirmação de uma narrativa conveniente. A noiva passava pelos ambientes com postura impecável, observando tudo de longe, como quem já havia plantado a semente e agora apenas aguardava que ela germinasse sozinha. Não precisava acusar de novo. A casa fazia isso por ela. Cada silêncio era um aliado. Cada olhar atravessado era uma sentença informal. A faxineira percebia que, mesmo sem palavras, estava sendo empurrada para fora do lugar que ocupava. Não fisicamente ainda, mas emocionalmente já estava excluída. O mais cruel era a ausência de defesa. Nenhuma voz se levantava para dizer, espera, vamos investigar. Ela sempre foi correta. Nem mesmo alguém que a conhecia há mais tempo se arriscava a quebrar o clima. O medo de contrariar o poder era maior do que qualquer senso de justiça. E assim, a faxineira se via sozinha no centro de uma história que não escreveu. Sozinha, mas ainda inteira por dentro, sustentada por valores que não cabiam em cofres nem em caixas de veludo. Ela continuava trabalhando. Limpava, organizava, cumpria cada tarefa com a mesma seriedade de sempre, como se quisesse provar, pelo gesto, aquilo que ninguém parecia disposto a ouvir. Mas por dentro, o coração batia acelerado. Não pelo medo de ser descoberta, porque sabia que não havia culpa, mas pelo medo de ser esmagada por um sistema que não precisava de provas para condenar. Quem vive à margem sabe que a verdade muitas vezes chega atrasada demais. O milionário observava à distância. Via a mudança no comportamento da equipe, percebia o desconforto nos ambientes, notava a postura cada vez mais retraída da faxineira. Algo ali começava a incomodá-lo, ainda que ele não soubesse exatamente o quê.
Havia uma injustiça silenciosa se formando, uma espécie de acordo invisível que ninguém ousava questionar. E ele, mesmo sendo o dono da casa, ainda não tinha rompido aquele pacto mudo. Para a faxineira, cada minuto ali dentro começava a parecer uma prova de resistência. Não sabia quanto tempo aguentaria aquele peso. Não sabia se no fim do dia sairia dali apenas humilhada ou também desempregada. O que sabia era que sua dignidade estava sendo testada em silêncio e que, naquele jogo desigual, o silêncio machucava mais do que qualquer acusação gritada. Se você já sentiu o peso de ser julgado sem ser ouvido, talvez entenda exatamente o que ela estava vivendo agora. Guarde essa sensação, porque o que parece um fim inevitável ainda está longe de terminar. E a história prepara, em silêncio, um movimento que ninguém naquela mansão foi capaz de prever. O momento da acusação não veio com explosão, veio com frieza. A noiva escolheu o horário em que mais pessoas estavam reunidas, como quem entende que a humilhação só cumpre seu papel quando tem plateia. Ela se posicionou no centro da sala, postura impecável, voz firme. Cada palavra escolhida com cuidado para soar racional, quase justa. Mas por trás do tom controlado havia algo muito mais cruel. A certeza de que ninguém ali ousaria contradizê-la. O silêncio que já pesava nos corredores agora se concentrava naquele espaço, como se a mansão inteira estivesse prendendo a respiração. Ela começou falando de confiança, de responsabilidade, de limites. Palavras bonitas, vazias de empatia. Disse que um objeto de valor havia desaparecido, que aquilo não podia ser ignorado, que medidas precisavam ser tomadas. Então, finalmente olhou diretamente para a faxineira. Não foi um olhar de dúvida, foi um olhar de sentença. A acusação veio sem grito, sem xingamento, mas com algo muito pior. A naturalidade de quem se sente no direito de destruir alguém. Precisamos revistar seus pertences, disse, como se estivesse falando de um procedimento qualquer, e considerar sua demissão imediata. Se for necessário, chamaremos a polícia. O mundo da faxineira encolheu naquele instante. As palavras ecoaram como pancadas secas no peito. Revista, demissão, polícia. 3 ameaças que, juntas, resumiam tudo o que ela mais temia. Não apenas perder o emprego, mas perder a dignidade, a reputação, a pouca segurança que havia conseguido construir com tanto esforço. Ela tentou responder. Abriu a boca, puxou o ar, mas a voz saiu trêmula. Não por culpa, mas por medo. Medo de não ser ouvida, medo de que sua palavra não tivesse peso algum naquele lugar. Eu não peguei nada, disse com esforço, olhando ao redor em busca de algum rosto que demonstrasse dúvida, compaixão, qualquer coisa. Não encontrou. Os olhos desviavam, os corpos permaneciam imóveis. Era como se todos estivessem esperando apenas o próximo passo do espetáculo. A desigualdade de poder ficava escancarada ali, sem disfarce. De um lado, uma mulher cercada de status, prestígio, influência. Do outro, uma trabalhadora humilde, com um uniforme simples, mãos calejadas e uma história que ninguém se importava em ouvir. A noiva não se comoveu. Pelo contrário, pareceu se fortalecer diante da fragilidade da outra. Reforçou a acusação, insinuou necessidade extrema, sugeriu que pessoas nessa situação às vezes fazem escolhas erradas. Cada frase carregava um preconceito antigo, conhecido, doloroso. Não era apenas uma acusação de roubo, era uma tentativa de definir quem aquela mulher era, reduzindo sua existência a um estereótipo conveniente. A faxineira sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de indignação contida. Ela sabia quem era, sabia do que nunca tinha sido capaz de fazer. Mas naquele espaço, isso não parecia importar. O milionário observava tudo em silêncio. Pela primeira vez, aquele silêncio começou a incomodá-lo de verdade.
Ele via a cena se desenrolar como algo errado, desproporcional. Via a fragilidade de uma mulher sendo exposta publicamente, via a frieza com que a acusação era feita, via a ausência completa de provas. Algo ali destoava do que ele acreditava ser justo, mesmo que nunca tivesse parado para pensar profundamente nisso antes. Ainda assim, não interveio de imediato. Talvez por choque, talvez por perceber tarde demais o tamanho do abismo que se abria diante dele. A faxineira tentou se explicar de novo. Falou do trabalho, dos anos de honestidade, da consciência limpa. Cada palavra parecia cair no chão antes de chegar aos ouvidos de quem precisava ouvir. Sua voz falhava, mas não por fraqueza moral. Falhava porque ninguém deveria precisar implorar para ser tratado como ser humano. E ali, diante de todos, ela estava sendo reduzida a uma suspeita padrão, descartável, facilmente sacrificável para que a ordem aparente da mansão fosse mantida. O clima ficou pesado, quase insuportável. Ninguém se movia, ninguém interrompia. A crueldade estava exposta, nua, legitimada pelo silêncio coletivo. Era o ponto mais alto da injustiça até ali. O momento em que o espectador sente o nó na garganta, a revolta subir, a pergunta inevitável se formar. Como alguém pode ser tratado assim sem que ninguém faça nada? Se alguma frase dessa acusação te fez sentir raiva, aperto no peito ou vontade de gritar por justiça, guarda essa sensação. Daqui a pouco ela vai encontrar um caminho inesperado. Se quiser, escreva nos comentários apenas uma palavra que represente o que você sentiu agora. Injustiça, revolta, silêncio. Às vezes, dar nome ao sentimento já é o primeiro passo para quebrá-lo. Enquanto a acusação ecoava pela sala, havia alguém ali que não conseguia mais ouvir apenas as palavras. O milionário permanecia em silêncio, mas por dentro travava uma batalha que nunca tinha precisado enfrentar daquele jeito. Parte dele entendia o roteiro que sempre funcionou: proteger a imagem da casa, manter tudo sob controle, evitar escândalos, não contrariar a noiva diante dos funcionários. Era assim que sempre se resolviam problemas naquele mundo. Rápido, limpo, sem espaço para questionamentos. Mas havia outra parte, mais incômoda, que começava a puxá-lo para um lugar diferente. Um lugar onde as decisões não cabiam tão bem nos moldes do poder. Ele observava a faxineira com atenção renovada. Não havia mais como parte do cenário, como alguém que apenas passava pano pelos corredores. Via os detalhes que ninguém parecia notar. As mãos dela tremiam, mas não havia desespero nelas. Havia medo, sim, mas também havia dignidade. O olhar não fugia. Ela não implorava, não inventava, não se contradizia. Apenas repetia, com a voz falha, uma verdade simples. E aquela simplicidade começou a incomodá-lo mais do que qualquer discurso bem articulado da noiva. Ele também observava o ambiente. Via como os olhares se desviavam quando a acusação ganhava força. Via como ninguém se levantava para apoiar ou questionar. Conhecia aquelas pessoas há anos, sabia como funcionavam as hierarquias ali dentro. Sabia que o silêncio não era prova de culpa, mas reflexo de medo. E pela primeira vez, percebeu que aquele sistema, que sempre considerou eficiente, também podia ser cruel. Cruel demais para alguém que não tinha voz. A noiva falava com convicção, mas algo no tom começou a soar estranho aos ouvidos dele. Era uma convicção apressada, carregada de certeza antes da prova. Ela não perguntava, afirmava, não investigava, decretava. Ele se lembrou de outros momentos em que aquela mesma postura tinha aparecido, sempre que algo escapava ao controle dela. Sempre que a imagem corria risco, aquilo acendeu uma dúvida incômoda. E quando a dúvida entra, o poder já não é tão confortável assim. O milionário respirou fundo. Tentou se agarrar à lógica. Pensou no valor do objeto, na necessidade de resolver aquilo rápido, na pressão social que uma acusação dessas poderia gerar. Pensou em contratos, em reputação, em manchetes.
mas ao mesmo tempo não conseguia ignorar o desconforto crescente no peito. Algo naquela cena não fechava. Não era apenas sobre um anel desaparecido, era sobre quem estava pagando o preço mais alto antes mesmo de qualquer verdade vir à tona. Ele se lembrou de pequenos gestos do dia a dia, da faxineira chegando sempre antes do horário, do cuidado excessivo com os ambientes, da forma como tratava cada detalhe como se fosse responsabilidade pessoal. Lembrou de vê-la, mais de uma vez, ajeitando objetos de valor com cuidado quase reverente, como quem sabe que aquilo não lhe pertence, mas respeita. Essas imagens começaram a se sobrepor à narrativa fácil que estava sendo empurrada diante dele. Enquanto a noiva insistia em medidas mais duras, o milionário começou a se afastar mentalmente do discurso dela. Não por amor, não por rebeldia, mas por algo que ele raramente permitia governar suas decisões: a consciência. Aquela voz interna, que tantas vezes ele silenciou em nome da eficiência, agora falava mais alto. Perguntava se aquilo era justo, se era correto. Se ele conseguiria dormir sabendo que tinha compactuado com uma injustiça só para manter aparências. Ele passou a observar também o entorno, como se buscasse pistas fora das palavras. O ambiente, os corredores, os acessos, os lugares por onde o objeto poderia ter passado. Pensou em quem circulava livremente, em quem tinha motivos, em quem se beneficiaria do caos. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de que a verdade estivesse fora do alvo óbvio. E essa possibilidade abriu uma fresta perigosa para tudo o que estava prestes a acontecer. A faxineira, sem saber, já tinha provocado uma rachadura naquele mundo de certezas. Não por acusar, não por confrontar, mas por permanecer inteira diante da humilhação. Isso desarmava mais do que gritos. O milionário sentia que estava diante de uma escolha que não poderia mais ser adiada. Continuar seguindo o roteiro esperado ou parar tudo e olhar de verdade para os fatos, para as pessoas, para si mesmo. Se você já se viu dividido entre fazer o que é fácil e fazer o que é certo, talvez reconheça esse momento. Guarde essa tensão. Porque quando a razão começa a perder espaço para a consciência, algo inevitavelmente está prestes a mudar. A verdade não chegou gritando, não entrou pela porta principal, não exigiu atenção, não pediu licença. Ela brotou onde ninguém estava olhando. Enquanto a tensão ainda pairava dentro da mansão, pesada como um ar que não circula, do lado de fora, o jardim seguia seu ritmo silencioso, alheio aos julgamentos humanos. Era início da tarde, quando um dos funcionários foi chamado para verificar algo simples. Um canteiro recém-mexido, flores deslocadas, a terra ainda fofa demais para um jardim tão bem cuidado. Um detalhe pequeno, quase irrelevante, desses que normalmente passam despercebidos quando todos estão ocupados apontando culpados. O funcionário se abaixou, afastou algumas folhas, tocou a terra úmida. Entre raízes finas e pétalas caídas, algo refletiu a luz de forma estranha. Um brilho contido, sujo de barro, deslocado daquele cenário natural. Ele limpou com os dedos e, por um segundo, achou que estivesse enganado. Mas não estava. Ali, preso entre as raízes, estava o objeto que tinha causado tanto caos. O anel, o mesmo, inteiro, intacto, silencioso. Não em um bolso escondido, não em uma bolsa simples, mas jogado ao acaso, como quem perdeu algo sem perceber. O coração do funcionário acelerou. Ele olhou ao redor, como se o jardim pudesse testemunhar o que acabara de acontecer. Lembrou-se de quem estivera ali mais cedo, de quem passara pelo canteiro, de quem tinha o hábito de caminhar sozinha naquele espaço sempre que precisava pensar. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Com cuidado, segurou o anel entre os dedos, ainda sujo de terra, e caminhou de volta para dentro da mansão. Cada passo parecia carregar um peso diferente agora. Não era mais apenas um objeto, era uma resposta.
Quando ele entrou na sala, o clima ainda era de expectativa tensa. A faxineira estava ali, quieta, tentando manter a postura enquanto sentia o mundo desmoronar ao redor. A noiva conversava em tom baixo com alguém, confiante, como quem já tinha certeza do desfecho. O milionário estava de pé, inquieto, olhando para lugares diferentes, como se procurasse algo que ainda não sabia nomear. Foi então que o funcionário falou. Não alto, não dramático, apenas disse que havia encontrado o anel. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era um silêncio de julgamento, era um silêncio de choque. O funcionário estendeu a mão, mostrou o objeto ainda sujo de terra, explicou onde estava. No jardim, preso às raízes, próximo ao caminho por onde a noiva costumava passar. As palavras caíram como peças que finalmente se encaixavam. Não houve necessidade de acusações. A simples presença daquele anel fora do lugar esperado desmontava toda a narrativa construída até ali. O rosto da noiva mudou por um instante. Um segundo apenas, mas foi suficiente. A segurança deu lugar a algo difícil de esconder. Surpresa, desconforto, talvez medo. Ela tentou falar, explicar, sugerir um descuido qualquer, mas sua voz já não tinha o mesmo peso. O ambiente inteiro parecia ter acordado de um transe coletivo. Olhares começaram a se mover, não mais em direção à faxineira, mas em busca de coerência. A verdade estava ali, simples, suja de terra, impossível de ignorar. A faxineira sentiu as pernas fraquejarem, mas não caiu. Um alívio quente percorreu o corpo, misturado a uma tristeza profunda. Alívio por finalmente não estar mais sozinha na própria verdade. Tristeza por perceber o quanto precisou ser humilhada até que um objeto falasse por ela. Ninguém pediu desculpas naquele instante. Ninguém soube o que dizer. E talvez isso fosse a parte mais reveladora de tudo. O milionário se aproximou devagar, pegou o anel nas mãos, observou o barro ainda grudado nas laterais. Aquele detalhe simples parecia carregar um simbolismo impossível de ignorar. A verdade não foi encontrada nos discursos, nem nas acusações, nem nas aparências. Ela brotou do chão, silenciosa, como quem espera o tempo certo para ser vista. Ele levantou os olhos, primeiro para a faxineira, depois para a noiva, e algo em seu olhar tinha mudado para sempre. Se essa revelação te trouxe alívio, respira fundo. Às vezes, a justiça não chega no momento mais rápido, mas quando chega, muda tudo ao redor. Se quiser, escreva nos comentários uma palavra que represente o que você sentiu agora. Alívio, verdade, justiça. Isso ajuda a dar voz ao que tanta gente já viveu em silêncio. Quando o anel foi colocado sobre a mesa, ainda com marcas de terra grudadas no metal, algo invisível se quebrou no centro da sala. Não foi um grito, não foi uma acusação direta, foi o peso da evidência fazendo o que nenhuma palavra conseguiu fazer antes. O silêncio que antes esmagava a faxineira agora se deslocava lentamente, como uma sombra mudando de dono. Todos os olhares, que por tanto tempo tinham sido armas apontadas para o mesmo alvo, começaram a se virar na direção oposta. E ali, pela primeira vez, a noiva sentiu o chão se mover sob os pés. O milionário não precisou levantar a voz. Ele apenas pediu explicações. Simples assim. Onde você esteve hoje? Em que momento passou pelo jardim? Você lembra de ter mexido nos canteiros? As perguntas não tinham agressividade, mas tinham algo muito mais poderoso: lógica. Cada resposta dela vinha um pouco mais rápida do que deveria, um pouco mais ensaiada do que soava natural. Pequenas contradições começaram a aparecer, detalhes que não se encaixavam, pausas longas demais entre uma frase e outra. O controle que sempre a acompanhou começou a falhar diante de algo que ela não previa: fatos. Ela tentou manter a postura, tentou rir de leve, minimizar a situação, dizer que aquilo não provava nada,
mas já não era mais sobre provar. Era sobre o que todos tinham feito antes de qualquer prova existir. A segurança dela se dissolvia a cada segundo, e o silêncio agora parecia um espelho cruel, devolvendo tudo o que ela havia lançado sobre outra pessoa. Ninguém a interrompia, ninguém a defendia. A mesma casa que antes ecoava julgamentos mudos, agora observava em absoluto silêncio. A faxineira assistia a tudo, como quem ainda tenta entender se aquilo era real. O coração batia forte, não de vitória, mas de sobrevivência. Ela tinha sido inocentada, sem precisar implorar, sem precisar se rebaixar além do que já tinha sido obrigada a suportar. Ainda assim, as marcas da humilhação não desapareciam com a mesma facilidade que a acusação. Cada olhar atravessado, cada cochicho, cada segundo em que sua honestidade foi colocada em dúvida ainda pesava dentro dela. A justiça chegava, mas vinha atrasada e silenciosa. O milionário, agora com o anel nas mãos, respirou fundo. Pediu que todos saíssem da sala, deixando apenas os envolvidos. Não havia mais espetáculo, não havia mais plateia. O confronto precisava acontecer sem máscaras. Ele falou sobre responsabilidade, sobre consequências, sobre como o poder não dá o direito de destruir alguém sem provas. Cada palavra era um golpe preciso, não para humilhar, mas para expor. A noiva já não tinha para onde olhar. Pela primeira vez, parecia pequena naquele espaço que sempre controlou. Ela tentou se justificar, disse que foi um erro, que não imaginava que aquilo tomaria tal proporção. Mas as palavras soavam vazias, porque o problema nunca foi o anel. Foi a facilidade com que ela escolheu um culpado conveniente. Foi a frieza com que aceitou a humilhação alheia como dano colateral aceitável. E isso, mais do que qualquer joia perdida, não podia ser simplesmente recolocado no lugar. A faxineira ouviu, em silêncio, quando o milionário deixou claro diante de todos que ela estava inocentada. Não houve aplausos, não houve pedidos de desculpa imediatos. Apenas a constatação amarga de que uma injustiça tinha sido cometida. E às vezes, o reconhecimento tardio dói quase tanto quanto a acusação inicial. Ela manteve a cabeça erguida, não por orgulho, mas por necessidade. Sabia que sua dignidade não dependia da aprovação daquele ambiente, mas também sabia que nada ali seria exatamente igual depois daquele dia. O silêncio que se instalou sobre a acusadora era diferente de todos os outros. Não era um silêncio de medo, nem de cumplicidade. Era um silêncio de exposição, de quem foi visto sem o verniz da imagem perfeita. E naquele espaço carregado de emoções não ditas, algo começava a se reorganizar lentamente. Não apenas as relações dentro da mansão, mas as escolhas que ainda estavam por vir. Se você sentiu uma mistura de alívio e indignação ao mesmo tempo, isso é normal. Às vezes, a justiça não apaga o que foi vivido, mas abre espaço para algo novo nascer depois. Se quiser, escreva nos comentários uma frase curta que represente o que essa cena despertou em você. A verdade aparece, a máscara caiu, ou simplesmente justiça. O ambiente ainda estava carregado quando o milionário se levantou de vez. Não foi um gesto brusco nem teatral. Foi um movimento firme, decidido, de quem finalmente entende que adiar uma escolha também é escolher. Ele olhou ao redor, para a mansão que sempre representou poder, status e controle, e pela primeira vez pareceu enxergá-la como realmente era naquele momento. Um lugar onde uma injustiça quase foi normalizada. Depois, voltou o olhar para a faxineira. Não com pena, não com superioridade, mas com algo raro naquele espaço. Respeito. Ele respirou fundo antes de falar, como quem sabe que algumas palavras não podem ser ditas de qualquer jeito. Pediu desculpas. Não em nome da casa, nem como gesto protocolar, mas como homem. Pediu desculpas por ter permitido que a humilhação avançasse, por ter demorado a ouvir a própria consciência, por ter deixado que o silêncio fosse cúmplice.
A mansão inteira pareceu encolher naquele instante, porque quando alguém que sempre foi visto como inalcançável reconhece um erro, tudo ao redor precisa se reorganizar. A faxineira ouviu em silêncio. Não havia euforia, não havia sensação de vitória. Havia um cansaço profundo, misturado com alívio. Ela não respondeu de imediato, não por falta de palavras, mas porque algumas feridas precisam de tempo para entender que não estão mais sendo atacadas. O milionário continuou, deixando claro que ela não apenas estava inocentada, mas protegida, que não haveria mais insinuações, nem cochichos, nem olhares tortos, que qualquer forma de desrespeito teria consequência. Não por favor, mas por princípio. Ele também deixou claro que a decisão não era apenas sobre aquele episódio, era sobre o que aquela casa representaria dali em diante. Diz que caráter não se mede por sobrenome, nem por joias, nem por status social. Disse que dignidade não se compra e não se negocia. E ao dizer isso, não olhava apenas para a faxineira, mas para todos que ouviram, calados, enquanto ela era julgada. Era um recado direto, sem precisar apontar dedos. A noiva, agora sem máscaras, assistia à cena em silêncio. Não havia mais espaço para controle, nem para discurso. O poder que ela acreditava ter se mostrou frágil diante de algo que não se compra. Coerência. O milionário entendeu ali que escolhas têm consequências, que proteger imagem às custas da verdade cobra um preço alto demais, e que algumas alianças precisam ser revistas quando revelam valores incompatíveis com quem se deseja ser. A faxineira, mesmo com o pedido de desculpas, carregava marcas invisíveis. O milionário percebeu isso. Por isso, não tentou apressar nada. Apenas garantiu, com ações e não apenas palavras, que aquela história não terminaria ali, que ela teria espaço, voz e respeito, que nunca mais seria tratada como invisível dentro daquela casa. Às vezes, justiça não é apagar o passado, mas impedir que ele se repita. O silêncio que tomou conta da sala era diferente agora. Não era opressor, era reflexivo. Cada pessoa ali parecia confrontada com a própria postura. Com o que fez, com o que não fez, com o que aceitou calada. A mansão continuava a mesma por fora, mas por dentro algo tinha mudado. Porque quando a dignidade vence o status, nenhuma parede permanece intacta do mesmo jeito. E talvez a pergunta que fique no ar, enquanto essa história se acomoda dentro de quem escuta, seja simples e desconfortável ao mesmo tempo. Quantas vezes a gente escolhe o silêncio para não se complicar, mesmo sabendo que alguém está sendo injustiçado? Quantas vezes o medo de perder posição fala mais alto que a coragem de defender o que é certo? Essas escolhas, pequenas ou grandes, também constroem destinos. Se essa história tocou você, se em algum momento você se viu na pele da faxineira ou até na pele de quem ficou em silêncio, fica aqui um convite. Compartilha nos comentários uma palavra que represente o que você leva dessa história. Dignidade, coragem, verdade. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ativa o sino das notificações, porque aqui a gente continua trazendo histórias emocionantes, cheias de reviravoltas, que mostram como escolhas simples podem mudar tudo. E no próximo vídeo você vai conhecer outra história onde o poder tentou calar a verdade, mas não conseguiu. E antes de sair, eu te convido a continuar comigo. O próximo vídeo já está aí na tela. É mais uma história intensa, cheia de emoção, onde a verdade também tentou ser calada, mas encontrou um jeito de aparecer. Clica agora e continua essa jornada comigo.